A TXT Merch Shopping é uma loja super maravilhosa e confiável. Nela você encontra vários produtos do BTS e do TXT. Sim, gente, já tem produtos do TXT nela pra vender, meu Deus. Se você ver no site, tem alguns produtos que são grátis, ou seja, não custam nada, você só paga o frete. Mas é só deles que você paga o frete, entendeu? Porque os outros produtos que já têm o valor, você não precisa pagar o frete. Se você usar o meu código Sofredora10, você ganha 10% de desconto em todas as suas compras. Siga a loja TXT Merch Shopping no Instagram, tá bom, gente? Olá, meus capoponianos, tudo bem com vocês? Saudades! Mentira, gente, postei um vídeo faz uns 3 dias atrás. Se você não viu, vê, porque eu falo sobre o caso do Seungri, do Big Bang, daquele Jun Jong Young que gravou as mulheres. Eu falo também como o Namjoon, Daniel, Sehun entraram no caso. Então tá cheia de coisa naquele vídeo. Twice também entrou no caso, infelizmente. Só que, tipo, não tem nada, entendeu? Cara, eu sempre quis fazer um vídeo sobre isso, só que, tipo, eu deveria pegar um pouco mais de temas, eu peguei alguns, tá bom? Idols envolvidos em polêmicas com pedofilia, abuso de menores. Tem gente que pronuncia IU, né? Porque IU, mas tipo, o correto seria IU. Eu vou falar IU, mas se você pronuncia IU, tudo bem, né? A pronúncia é sua, no caso. Bom, tem uma música dela chamada Zezé, que foi inspirado em um livro brasileiro. Olha que bonitinho! O livro se chama Meu Pé de Laranja Lima. Foi escrito pelo José Mauro de Vasconcelos. O livro é de 1968. Já foi traduzido para muitos países, inclusive a Coreia é um desses países. Bom, a história do livro é um menino chamado Zezé e ele tem 5 anos e ele é de uma família muito pobre. E aí, como toda criança, ele acaba fazendo travessuras, brincadeiras. Meu Deus, vai chover. Então, e aí ele apanha por conta dessas travessuras, brincadeiras. E ele criou como um amigo, entendeu? A fantasia de um amigo. Como se fosse um amiguinho imaginário. O amigo é um pé de laranja chamado Chururuca. Chururuca. O povo, né, na época, começou a falar que o trecho da música Zezé, que a Ayu é a escritora, tem um trecho que fala: Zezé escale a árvore e beije suas folhas. Você é tão ingênuo como uma criancinha, mas ainda assim é tão sujo. O povo e os sites falaram que a Ayu, ela se colocou como a árvore, então ela estaria falando pro Zezé subir e escalar nela, entendeu? Aí foram lá e falaram que ela estava fazendo apologia à pedofilia. Falam também sobre o ritmo da canção, porque fala que não é um ritmo assim calmo, sabe? Então, para eles, isso também teve consequências. Tem a foto do álbum, que seria o Zezé, esse menino seria o Zezé, e muitos criticaram porque, poxa, por que o Zezé tá nessa posição e com meio arrastão? Tá sexualizando ele. A Ayu também deu entrevistas e ela acabou se explicando meio errado. Teve uma que ela chamou o Zezé de sexy, mas tipo, muitas falam que ela não quis falar sexy no sentido sexy de verdade, mas sexy como interessante, atraente, a música ser assim, entendeu? A editora do livro lá na Coreia primeiro meio que atacou a IU, entendeu? Falando algumas coisas, já caindo na porrada, entendeu? Praticamente. Eu vou deixar aqui a mensagem da editora que ela falou pra IU. A IU se pronunciou depois e aí ela pegou a responsabilidade. A editora também se pronunciou novamente, falando que aquela outra declaração delas deveriam só ser tomado como um ponto de vista, porque acabou tipo só sendo um dos que elas receberam. Depois elas ouviram outras opiniões de outras pessoas
entenderão melhor o caso, entendeu? Também falaram sobre as fotos no álbum dela, porque quando você compra o álbum, é tipo, ah, eu queria ter tanto um álbum. Bom, é cheio de fotos, né? E aí, nas fotos, ela estaria fazendo o conceito Lolita. Seria o conceito Lolita do livro de Vladimir Nabokov, que se você nunca viu... Ai, meu Deus, eu já assisti o filme. Tem o livro e o filme tem umas 3 versões. A mais recente, eu acho que é de 1997. Eu assisti esse. A história é de um moço que teve uma paixão na infância, lá pelos 14, 15 anos. Só que essa paixão morreu por uma doença que na época estava afetando as pessoas. Ok, aí passou vários anos, ele como professor, que se chama Humbert, passa por viagem e aí acaba conhecendo uma menina. Poxa, polícia! Ele acaba conhecendo uma menina que se chama Dolores. Aí que vem o apelido, né? Dolores, Loli, Lolita. E para ficar perto da menina, ele aluga um quarto na casa da menina, que é a mãe que cuida da casa, aluga um quarto para pro moço lá, pro Humbert. Depois ele até chega a se casar com a mulher para ficar perto da Lolita. Sim, ele faz isso. Acaba que a mulher, a mãe da Lolita, morre. Spoiler, não vou falar como ela morre, porém... Ele fica como responsável legal da menina, né, já que casou com a mãe dela. É a visão dele, entendeu? Então é tipo como se ela se jogasse pra ele, como se ela quisesse realmente seduzir um cara velho. No livro, a Lolita tem 12 anos. No filme, ela já é um pouquinho mais velha, uns 15, 14 por aí. Eu não cheguei a ler o livro, porém é tipo, é a visão dele mesmo, ele conta como se estivesse sendo julgado. Bom, olha, no final do livro, ele meio que acaba sozinho, porque a Lolita foge. Mas tipo, ela foge porque ela não aguenta mais esses abusos dele, entendeu? Porém, é muito complicado. Por um momento você pode até sentir pena do Humbert, que é o cara, né? Só que ele é um pedófilo, então tipo, não. Bom, no álbum da IU tem fotos que são totalmente iguais ao filme Lolita. E aí vamos entrar em um MV da IU. Em uma cena ela canta a seguinte frase. Aí ela derruba leite em uma boneca. Teve gente falando que tem relação com o filme Leon. Esse eu nunca cheguei a ver. Nesse filme tem uma cena em que a menina fala: "Você precisa me alimentar com água se quer crescer." E na história a água seria esperma. Quem defendeu a IU na época diz que ela não estava fazendo alguma coisa referente à pedofilia, incentivando algo assim, mas sim criticando pessoas que só gostam do conceito fofo, entendeu? Porque, como sabemos, o conceito sexy é um pouco julgado assim. Se uma mulher fazer também é julgado na Coreia. Tem uma cena que ela joga cereal nela mesma, e isso é de um filme que acontece na mesma cena. E o filme é sobre estupro de crianças. Aparece uma faixa e nessa faixa a gente pode ver uma frase e traduzindo fica: "Na toca do coelho." Alice no País das Maravilhas, né, gente? Porém, também é uma frase para sexo e drogas. Aparece também umas coisinhas de comida de cachorro, gatinho, só que não tem nenhum animal. Então seria referência à submissão, BDSM. 50 tons de cinza, assim, se você quer entender. Aí tem também um vaso que tá com um negocinho branco lá. Bom, falaram que aquilo seria tipo o símbolo de pureza e que também seria água, esperma também, então. Eu só consigo pensar que alguma mensagem aquele diretor quis passar. Como eu falei, o povo que defende a IU diz que ela quis criticar quem gosta só do conceito fofo, porque ela seguia o conceito fofo, mas na época ela já tinha 22 anos. O diretor do MV já teria feito referências sexuais em outros MVs também. Bom, o diretor também pediu desculpas
ele se explicou sobre o caso e tudo mais. Ele se chama Young Sok Choi. Eu vou deixar a declaração dele aqui na tela e também ele explicando algumas cenas que teve no MV. Esse diretor já trabalhou em um MV que você possivelmente conhece, o BST, do BTS. Também tem do Run, é porque assim, ele tem meio que uma empresa que se chama, acho que Lupins, e ela trabalha com BTS às vezes em MVs. Se você quiser procurar, né, vai lá no Google, escreve MV, diretor, tal, empresa, tal. Já tem fotos dele com o Jimin e com os outros, então ele já trabalhou sim. Eu gosto desses MVs que ele trabalhou, então. Um membro do antigo grupo chamado Hora, Hora, que foi um grupo misto do K-pop há anos atrás. Eu já falei sobre esse caso uma vez aqui no vídeo de idols que carregam fama ruim, porque algumas pessoas que gostavam de grupos mistos meio que ficaram com o pé atrás com o Card, porque né, já temos 2 grupos mistos antes que tiveram problemas. Bom, mas ok, né? Card é maravilhoso. Nesse grupo tinha um membro chamado Young Hook e admitiu ter se relacionado intimamente com uma menor de idade. Ele também foi acusado de estupro, apesar de que ele negou, porque ele falou que o sexo foi, assim, tipo, aceitável, tanto ela como ele, entendeu? Então, sempre rolou rumores também de que trainees, isso deve acontecer sim, porque a gente não tá ali pra ver, né? Porém, deve acontecer. Que os trainees, eles, muitas das vezes, as meninas, não que não aconteça com os meninos, porém com as meninas acho que é mais, porque elas têm que sair com o manager, com o CEO da empresa, para poder debutar. Então, isso é uma coisa que é muito triste. Assim, se sair alguma notícia nesse ano, eu vou ficar chocada. Já saiu praticamente, né? Tipo assim, porque um caso que tivemos semelhante foi o da escola Sopa, que é uma escola de artes cênicas e muitos idols ficam ali. Os que eu consigo lembrar são o Mark do NCT, o Jungkook. Ai meu Deus, ainda bem que todo mundo terminou. Bom, se você não viu ainda, tem um vídeo dos alunos do Sopa que eles falam sobre algumas coisas, sobre o abuso que a escola fazia com eles. Tem uma cena em que uma menina fala que as meninas da escola, iam no evento e aí tinha que usar roupas desconfortáveis. Alguns idols talvez não tenham passado por isso, porque, tipo, como são idols, a vida é meio corrida pra eles. Então, por exemplo, o Jungkook, ele não estudava muito pra ali, entendeu? Ele ia algumas vezes, principalmente quando era só prova, entendeu? Mas ele estudava mais fora da escola do que na escola. Muitos idols são sexualizados, isso também acontece em maioria com menina, porque quando é menino, tipo, as pessoas até acham bonitinho, entendeu? Né? Não entendo. A mais recente de sexualização que tivemos foi a Young, eu acho que é assim que fala, do iZone. Porque ela, mano, ela é a mais nova de lá. E ela fez uma coreografia muito sexy em uma das apresentações do Produce. E chamou muita atenção. E aí acabaram gostando bastante dela. Não é a primeira vez que acontece, acho que isso no Produce, né? Tipo, pegarem logo a do meio, a centro, aqui vai ser o top, pegarem uma menor de idade. Porque com a Somi também foi assim. Eu fico muito pistola, gente. Chorando por dentro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco mais essas polêmicas aí, quais foram os idols e tudo mais. Me siga no Instagram, tá bom, gente? Se inscreva no canal e não esquece de deixar o like, tá bom? Assiste os outros vídeos também. Beijos, tchau!